Estamos de volta e agora vamos para as notícias internacionais. Espanha, Noruega e Irlanda anunciaram que vão reconhecer a Palestina como um Estado soberano. As autoridades dos países europeus afirmam que o reconhecimento vai entrar em vigor na próxima terça-feira, dia 28 de maio. Foi a primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas que governos reconheceram a Palestina como um Estado. Uma decisão que isola ainda mais Israel diante de países do Ocidente e aumenta o debate sobre a criação de um país próprio para os palestinos. O premier espanhol Pedro Sánchez disse que a medida foi justificada pela paz, coerência e justiça. Ele ainda afirmou que o reconhecimento não é contra o povo de Israel ou o povo judeu, nem a favor do Hamas, mas a favor da coexistência. A decisão histórica provocou uma rápida reação em Israel, que condenou o posicionamento e determinou a retirada imediata dos embaixadores israelenses dos três países. O Estado palestino foi reconhecido por mais de 130 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, de acordo com a Organização para a Libertação da Palestina. Desde o início dos bombardeios e da incursão por terra de Israel em Gaza, em resposta aos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, os governos de Espanha e Irlanda têm marcado oposição ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A guerra deixou Gaza em ruínas, com a sua população sem saneamento e à beira da fome, segundo organismos internacionais. Já são mais de 35 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Na incursão terrorista em Israel, o Hamas matou mais de 1.200 pessoas e levou centenas de reféns. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito Internacional da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Williander Salomão. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiane. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no RF News. Para começarmos, o que esse reconhecimento representa? Bom, o pessoal de casa tem que entender que é um reconhecimento que só vem somar, em prol da Palestina, porque nas Nações Unidas, para qualquer Estado ser membro da organização, precisa de dois requisitos: ser aprovado pela Assembleia Geral em conjunto com o Conselho de Segurança. Então, o país candidato envia a sua candidatura para o Conselho de Segurança. Se aprovar, ótimo, vai para a Assembleia Geral. Se aprovar, esse Estado é admitido como Estado soberano. E a Palestina, lá em 2011 e 2012, ela iniciou essa campanha para se tornar membro das Nações Unidas, e a candidatura dela submetida em 2011, e o Conselho de Segurança, como já era esperado, ele não autorizou a admissão da Palestina como Estado, e quando passou para a Assembleia Geral proceder à votação, a saída que ela tinha foi aprovar a Palestina não de forma direta como Estado soberano, mas de forma indireta, que é o que se chama de Estado observador. Isso, em 2012, foi um posicionamento inédito das Nações Unidas, que reconheceram a Palestina como Estado, porém não membro das Nações Unidas. Então, a Palestina, foi admitida na ONU, não mais como representativa da OLP, que era antes, mas como um Estado, só que de forma indireta. E isso, desde 2012, gerou uma reação, vamos dizer assim, dos outros países, que, motivados por essa decisão da ONU, começaram a reconhecer a Palestina como Estado soberano. Então, esse movimento da Europa, só chamando a atenção que o Parlamento Europeu, em 2014, aprovou uma resolução reconhecendo a Palestina como Estado de fato, ou seja, tem características de Estado, não possui todos os elementos de Estado e depende de um acordo bilateral direto com Israel. Então, o Parlamento Europeu, já tomou essa iniciativa de reconhecer a Palestina como Estado de fato, e os outros países da Europa começaram também reconhecendo dessa forma, ou Estado soberano ou um Estado provisório, esperando negociações diretas com Israel. E esse posicionamento da Espanha, da Noruega e da Irlanda, nesse momento de guerra com o Hamas,
abre caminho para outros estados europeus fazerem o mesmo posicionamento. Então, o Brasil, né, ele reconheceu a Palestina como Estado soberano desde 2010, né? Então, com isso, o senhor acabou de falar, né, outros países também devem tomar essa mesma decisão. Sim, com certeza, porque o Brasil, o primeiro país da América Latina a reconhecer a Palestina como Estado nas fronteiras pré-67, antes da Guerra dos Seis Dias, e Jerusalém Oriental como sua capital. E todos os estados do Mercosul também procederam assim. Então, hoje no mundo, não reconheceram, praticamente 9 estados, incluindo Estados Unidos, Israel, França, Reino Unido, não reconheceram a Palestina como Estado soberano. A outra parte, não é, reconheceu a Palestina como uma entidade política autônoma, não considerando um Estado. Mas mais de 130 estados já reconheceram a Palestina como Estado soberano. E isso implica num fortalecimento político da autoridade palestina na sua candidatura, não é, a um Estado soberano. E daqui a pouco a gente vai ver outros movimentos similares, praticamente o mundo inteiro reconhecendo a Palestina como Estado, sem a necessidade de se reconhecer um acordo bilateral Israel. Ou seja, a Palestina ser reconhecida como Estado soberano não mais vai depender de uma negociação direta com Israel, que é o que os Estados Unidos deseja. Williander, eu peço que você seja um pouquinho mais sucinto na próxima pergunta, só por causa do nosso tempo. Essa medida, ela coloca ainda mais uma pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu, né? Porque no início da semana, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional divulgou o pedido para que os juízes considerem uma ordem internacional de prisão contra o primeiro-ministro de Israel por crimes de guerra e contra a humanidade de Gaza. Isso tudo para ilegitimar as ações de Israel em Gaza, né, com esse tanto de morte, mais de 35 mil palestinos mortos. Isso desacredita as suas ações perante a comunidade internacional e um agravamento, né, porque um chefe de Estado em exercício está sendo processado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, igualmente junto com alguns líderes do Hamas. Então tá bom. Na sua opinião, esse reconhecimento pode ser aí os primeiros passos, né, para os primeiros passos aí para o reconhecimento da paz, estabilidade. Você acha que na região, você acha que é o primeiro passo para que isso aconteça? Sim, Tatiane, porque isso vai no núcleo da solução dos estados. Quando a ONU partilhou a Palestina em 47, ela queria, né, a existência desses dois estados nessa fórmula. Então, hoje existe o primeiro estado, que é Israel, mas ainda não existe, naquele contexto, o Estado da Palestina. Então, quanto mais países reconhecerem a Palestina como Estado, isso vai fortalecer sua posição como uma entidade política poderosa no Oriente Médio, forçando Israel a fazer o mesmo. Então, isso também vai depender da política de Israel para esse movimento, que eu acredito que vai acontecer sim no futuro. Muito obrigado pela sua participação com a gente no RF News, pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer, boa noite a todos. Boa noite.